Vai ser uma semana muito importante para a Lava Jato. Não é de hoje que a Lava Jato tem enfrentado obstáculos, seja por combater interesses de poderosos, corruptos, seja pelos próprios erros cometidos por seus agentes nos últimos anos. Só que essa é uma semana especial, já que teremos duas decisões importantes que serão tomadas. A primeira, que terá uma repercussão geral, envolve a decisão do Supremo Tribunal Federal, que na semana passada, por ampla maioria, entendeu que os delatados devem ter a palavra final num julgamento. Eles devem falar depois dos réus delatores. Apesar da decisão já ter sido tomada pelo Supremo, as dúvidas sobre os impactos dessa decisão só serão reveladas na quarta-feira. Os ministros voltam a se reunir para definir qual será a abrangência, o tamanho dessa decisão. Vale para quais casos? Na teoria, todos aqueles que tiveram delação. Só aqueles com acusações novas, aqueles que os advogados não recorreram, eles vão poder recorrer agora? Ou zera tudo? A decisão começa a valer a partir desse momento, como propôs, inclusive, o ministro Barroso. Seja qual for a decisão dos ministros da quarta-feira, o que está claro é que os ventos mudaram na Lava Jato nos últimos dias. Se antes tudo que vinha da Lava Jato tinha amplo apoio, seja no Congresso, seja no Supremo, agora não. Primeiro veio aquela decisão de limitar a utilização dos dados do COAF, que só poderiam ser usados com autorização da Justiça. Depois, a segunda turma derrubou a condenação do ex-presidente do Banco do Brasil, Aldemir Bendini, justamente por causa desse pretexto de que réu delatado tem que ser o último a falar. E agora, essa decisão no plenário, não só no caso do Bendini, mas que pode favorecer dezenas de condenados, vai. E aí, para complicar tudo de uma vez, vem o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, e dá um tiro de misericórdia. Quer dizer, não foi bem um tiro, né? Mas ele entrou armado no Supremo Tribunal Federal para matar o ministro Gilmar Mendes. Ou seja, até outro dia o Janot era o mocinho da história e o Gilmar era o vilão. Agora, eu não sei se o Gilmar é bem o mocinho, né? Mas o Janot virou vilão nessa novela chamada Brasil. E para somar nessa biruta do aeroporto da Lava Jato, que um dia tá do lado, outro dia tá do outro, tem também as trocas absurdas de mensagens que vieram à tona na Vaza Jato, onde ficou ali evidente que promotores, procuradores, juízes ultrapassaram limites que jamais deveriam ter sido ultrapassados. E para mim, o único ponto de todo esse drama, esse dramalhão que virou essa novela brasileira chamada Lava Jato, o que de fato interessa ao cidadão é o seguinte, ao pagador de imposto, é algo que independe da política. Independe dessa gangorra, se a Lava Jato está em alta ou a Lava Jato está em baixa, que é o seguinte: esses senhores que estão presos, ou com a tal da tornozeleira eletrônica, ou que estão ainda sendo investigados, eles cometeram os crimes? Meteram a mão na Petrobras, nos Correios, nas obras em estradas? Sim, cometeram. Então aí acabou. Acabou aí. Porque a impressão que dá é que por causa dos abusos, das ações erradas, dos limites que de fato foram ultrapassados, o principal, que é a corrupção, fica em segundo plano. E não pode ser assim. Não é para ser desse jeito. Que se puna o promotor, o juiz, o desembargador, que seja punido, mas não que se acabe com a maior operação de combate à corrupção, como sempre teve gente interessada em fazer. É preciso lembrar que, historicamente, todas as operações de combate à corrupção anteriores, que visam poderosos, foram implodidas, sem que nenhum resultado concreto, ou muito pouco, fosse conquistado. Entre outros casos que podem ser anulados, a gente vai acompanhar essa decisão importante da quarta-feira no Supremo Tribunal Federal, ou voltar para a primeira instância, enfim. Tem um caso que envolve o ex-presidente Lula, e esse tem a ver com a segunda decisão, falei que são duas importantes que a Lava Jato terá nessa semana. O Lula foi condenado, em primeira instância, a 12 anos e 11 meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro, nesse caso do sítio em Atibaia. O processo seria encaminhado para a segunda instância, mas agora tudo indica que será revisto. E o motivo é que Lula não foi o último a falar, e aí o caso voltaria a ser julgado em primeira instância, assim como tantos outros que devem ser julgados em primeira instância, se for a decisão do Supremo Tribunal Federal na quarta-feira. Só nesse caso específico do sítio de Atibaia, em que o ex-presidente foi condenado em primeira instância, o juiz vai ter que decidir com base em uma defesa de mais de 1.600 páginas.
São 23 documentos anexos, 150 testemunhas. E só no caso do Lula, só no caso Atibaia. Ou seja, imagina o juiz ter lá que ter, de novo, acesso a todas as informações, decidir se está certo, se está errado, enfim, vai demorar muito tempo. Só que aí você multiplica isso, dezenas e dezenas de processos de outros réus condenados que podem ter o mesmo caminho. E aí entra mais um detalhe que a gente falava semana passada com o Rodrigo Orengo, que é o tempo. Já que esses processos podem ser encerrados pela prescrição do crime, do prazo. E aí, por mais corrupto que seja o réu, independentemente do quanto desviou, do quanto afetou a vida das pessoas, o caso será encerrado. E aí voltamos a uma prática que já vem sendo conhecida há muito tempo pelos corruptos, que é prolongar o processo ao máximo, a tal da chicana, atrasar, postergar, recurso atrás de recurso, para fazer com que o tempo, apenas o tempo, seja o fator determinante para fazer com que a impunidade continue reinando como regra no Brasil. Mas voltando a falar do Lula, que para mim é o caso mais curioso da semana e que podem ser as últimas horas do ex-presidente Lula em Curitiba. Tudo porque a juíza Carolina Lebos, da Vara de Execuções Penais do Paraná, vai decidir se aceita o pedido da Força Tarefa de Curitiba para que Lula seja transferido do regime fechado, não existe esse regime semiaberto, né, no Paraná. O Paraná não tem esse tipo de estabelecimento prisional. Aí o Lula imediatamente iria para o seu apartamento em São Bernardo do Campo, usando aquele adereço que está muito conhecido, que é a tal da tornozeleira eletrônica. O motivo do pedido do Ministério Público é o seguinte: fique você irritado ou não, ouvinte, o Lula já tem direito a essa condição, a progressão de regime, porque ele já cumpriu 1/6 da pena no caso do apartamento do Guarujá. A pena foi de 8 anos e 10 meses de cadeia. E agora, já cumpriu 1/6 da pena, tem progressão de regime. Mas é um absurdo onde já se viu. Pois é a lei do Brasil. Só que no caso dele tem uma questão específica, que é o seguinte: qualquer preso iria comemorar. Pô, tô saindo da cadeia, tô indo para casa, né? Só que no caso do Lula não, porque tem uma questão política envolvendo o ex-presidente. Deixar a cadeia em Curitiba, nessas circunstâncias, não muda nada em relação à situação de Lula, porque ele continua condenado, ele continua preso. Diferentemente se Lula saísse, por exemplo, com habeas corpus, ou devido a uma decisão qualquer da justiça. Aí o ex-presidente poderia continuar com seu discurso, dizendo que foi injustiçado, que se trata de uma prisão política, né? Então é curiosa essa situação. Imagina, qualquer um adoraria deixar a cadeia, só que o ex-presidente Lula aparentemente não. Se fosse beneficiado por essa decisão do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, Lula deixaria a prisão como tantos outros da Lava Jato, mas continuará condenado, cumprindo a pena em regime domiciliar. O Lula já disse que prefere ficar 100 anos na cadeia do que usando tornozeleira eletrônica. Aí eu fico imaginando aquela galera que tá lá em Curitiba, aquele discurso da Gleisi Hoffmann e tal, em vez da galera sair com o Lula livre, vão falar assim: não, Lula preso, deixa o Lula na cadeia. Imagina a maluquice. Quero que ele continue por aí mais um tempo. Mas o fato é o seguinte: se houver essa decisão da justiça, da juíza Carolina Lebos, Lula terá de cumprir a pena em regime domiciliar, sim senhor, mesmo que ele não queira, já que o Estado poderia ser responsabilizado por ter alguém preso de forma ilegal. Resumindo, vai ser uma semana agitada na Lava Jato, com fortes emoções, né? Com essa possibilidade de anulações de sentenças e até do Lula livre de fato, sem ele querer. Então olha que maluquice. O Brasil não é para amadores.